Abertura. Imagens em sequência do plenário do STF. Microfones, poltronas dos ministros e do público. Brasão da República Dourado. No centro, grandes julgamentos do STF. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Grande Julgamento. Alexandre Matula. Nos tribunais, os processos que envolvem relações de trabalho, ajuizadas por candidatos na fase pré-contratual de concursos públicos, são numerosos. E muitas vezes trazem um questionamento de quem é a competência para julgar esses casos, quando a controvérsia diz respeito à fase de seleção do concurso. É da Justiça Comum ou da Justiça Trabalhista? Dependendo do órgão ou do tipo de função a ser assumida por quem foi aprovado em um concurso, o regime a que se está submetido varia, conforme explica o advogado. Veja só. Servidores públicos e empregados Emerson públicos Caetano, advogado. são sim diferentes no tocante aos seus regimes jurídicos. Mas a premissa fundamental é o ingresso deles no serviço público ou no poder público obrigatoriamente se dará por concurso público. Isso é o que determina o texto constitucional lá no artigo 37, inciso 2º. Então, tanto empregados públicos quanto servidores públicos, para ingressarem no serviço público, pressupõe aprovação em concurso público de provas ou provas de títulos. Acontece que os servidores públicos, eles são submetidos a um regime estatutário próprio. Isso estou falando dos servidores públicos civis estatutários. A estabilidade é apenas um dos elementos diferenciadores entre os dois regimes, regimes de servidores e regimes de empregados. No programa de hoje, vamos ver como o Supremo Tribunal Federal analisou um desses casos, tendo inclusive formulado uma tese de repercussão geral, que serve para orientar as demais instâncias da Justiça nas decisões de processos semelhantes. Trata-se do recurso extraordinário 960429, em que a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, questionava a decisão da Justiça daquele estado, que deu ganho de causa a um homem aprovado no concurso para técnico em mecânica. O candidato teve sua classificação alterada após a revisão das notas de todos os concorrentes aprovados. Isso fez com que ele perdesse o direito ao cargo. Assim, ao entrar na Justiça reclamando o seu direito ao emprego público, ele conseguiu uma decisão favorável. O Supremo Tribunal Federal julgou o recurso da CAERN, que alegava tratar-se de matéria de competência da Justiça do Trabalho. E assim, pedia que fosse revista a decisão da Justiça Estadual. A análise do STF buscou definir a competência nos casos em que a controvérsia diz respeito à fase pré-contratual, ou seja, na fase de aprovação no concurso público. Recurso extraordinário Ministro Dias Toffoli, presidente do STF. 960.429, procedente do Rio Grande do Norte, recorrente Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, recorrido Francisco Josevaldo da Silva, há vários amici curiae que foram admitidos. Trata-se do tema 992 da repercussão geral, discussão quanto à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face de pessoa jurídica de direito privado. O ministro Gilmar Mendes foi o relator do processo. Na origem, o Gilmar feito Mendes, consiste ministro em do ação STF. ordinária proposta perante a Justiça do Estado do Rio Grande do Norte contra a 4 de Companhia março de de Águas 2020. e Esgotos do Rio Grande do Norte, CAERN, na qual o candidato já admitido ao cargo de técnico em mecânica de nível médio questiona a modificação de sua posição classificatória no resultado final do certame, alterada após a retificação do edital. No recurso apresentado, com fundamento no artigo 102, 3A da Constituição Federal, sustenta-se preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta-se violação ao artigo 114.1 do texto constitucional. Nas razões recursais, a parte alega que compete à Justiça do Trabalho dirimir as controvérsias instauradas entre pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, e seus empregados, cuja relação encontra-se regida por contrato de trabalho. Sustenta que a jurisprudência do Supremo é firme em reconhecer a competência da Justiça Especializada para julgar litígio originado, inclusive na fase pré-contratual, relacionada às etapas de seleção promovida por empresa pública. Em contrarrazões, o recorrido indica ausência de repercussão geral
e requer a manutenção do acordo recorrido. Nesse caso, a Corte admitiu a participação de 8 amici curiae. A primeira sustentação oral foi do representante da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal, Advocef. Para a entidade, processos dessa natureza compreendem 2 momentos distintos. E de uma forma Jefferson Caruso sintética, Guedes, advogado da Advocef. Nós diríamos que até a publicização ou homologação dos resultados, no momento em que surge a promessa de contrato de trabalho ou o contrato de promessa de trabalho, assim dito na Justiça Trabalhista, de policitação trabalhista, a competência deve ser mantida, como dito na proposta do ministro relator, deve ser mantida com a justiça comum. E aqueles atos também pré-contratuais posteriores a essa dita policitação é possível ou deveriam ser remetidos à Justiça Trabalhista. Já o representante da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas discordou e citou precedentes do STF para sustentar o seu posicionamento de que as ações em toda a fase pré-contratual devam permanecer com a Justiça do Trabalho. Como visto, o que se discute Alberto aqui Pavia Ribeiro, advogado da ANAMATRA. inciso 1 do artigo 114 da Constituição. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. Pergunta-se, essas demandas da fase pré-contratual são oriundas da relação contratual? Sim ou não? Essa Corte tem respondido de forma afirmativa ao longo da sua existência. Verifiquei há pouco acordos da relatoria ministro Fux, ministro Fachin, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, de ambas as turmas, também da relatoria de Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Diz a ementa do ARE 1090-140. É assente o entendimento das 2 turmas da Corte, de que compete à Justiça Laboral o julgamento das controvérsias nas quais se discutem questões afetas à fase pré-contratual relativas às pessoas jurídicas integrantes da administração indireta. O mesmo entendimento também foi compartilhado pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Vingar a tese Robson Barbosa, advogado da ANPT. Entre etapa pré-contratual e contratual, acabaria por diminuir a vocação constitucional dos membros do Ministério Público do Trabalho em cuidar de todo o ambiente de trabalho, ou toda e qualquer relação de trabalho. Esperamos também, na linha do anterior amici curiae, que seja reafirmada a jurisprudência aqui reinante até então, porque o que interessa para este fim não é em si a matéria, mas sim por se tratar de um ambiente de trabalho. Falando em nome de associações de empregados de empresas públicas, o amicus curiae seguinte defendeu que os casos sejam de competência da Justiça Trabalhista e ressaltou a importância de ser mantida a situação das ações do tipo que já estão em curso, caso o STF decidisse de forma diversa. A FENAI e a Contraf gostaria de trazer a voz desses trabalhadores, cuja dignidade e o trabalho, inclusive pelo artigo 1º da Constituição Federal, são fundantes do Estado Democrático de Direito. E é em razão disso que, definida, seja a competência pela Justiça Comum, definida a competência pela Justiça do Trabalho, que se module essa decisão, então, para se respeitar as situações já constituídas, sugerindo-se, inclusive, a preservação do status quo das ações já ajuizadas, quando estabelecidas, quando já formalizadas a relação processual. Então, é nesse sentido que a Contraf e a FENAI vêm a essa tribuna, corroborando o entendimento já esposado pela fixação da tese, pela competência da Justiça do Trabalho, mas, se outra for definida, que então se preserve a vida dessas pessoas, muitas delas já com suas vidas constituídas, empregos, famílias, tendo em vista liminares deferidas e sentenças já transitadas e julgadas em situações como esta. O representante da Petrobras defendeu que a análise do caso seja feita pela Justiça Comum, diferenciando, inclusive, a abordagem das análises feitas segundo o direito trabalhista e o direito administrativo. Quanto os editais de Leandro Fonseca Viana, advogado da Petrobras. Com base em normas de direito administrativo, a Justiça do Trabalho, ao julgar as causas, ela aplica 4 de março de normas 2020. e princípios de direito do trabalho.
Então, quando julga a causa, ela aceita que se propõe uma demanda em cada lugar do Brasil, independentemente se é o local da prestação de serviço ou do concurso público. Nós temos diversas ações no estado de Goiás, onde a Petrobras não tem nenhuma operação, mas tem vários engenheiros do petróleo entrando com demandas lá, porque lá já está consolidada uma jurisprudência. A gente tem também a inversão do ônus da prova, que dificulta demais o trabalho das estatais dentro do rio da reclamação trabalhista. Nós temos que trazer racionalidade para o sistema com a devida vênia. É o que a Petrobras espera, é uma racionalidade desse sistema. Pouco importa, talvez, se seja justiça comum ou justiça do trabalho, mas que as normas de direito material que julguem sejam aquelas normas devidamente aplicáveis ao caso do concurso público, que uma mera expectativa de direito do candidato aprovado não se torne direito líquido e certo. Na mesma linha, seguiu o representante da Caixa Econômica Federal. Ele mencionou um caso que considerou atípico para sustentar o argumento. No Tribunal Regional Fernando da 10ª Teixeira Região, advogado foi da Caixa movida uma Econômica ação Federal. civil pública pelo Ministério Público, em que o pedido era que a Caixa Econômica se abstivesse de contratar empresas terceirizadas de engenharia. Isto no auge do programa Minha Casa Minha Vida. Vossas Excelências, imaginem se a Caixa Econômica tivesse contratado mais de 600 engenheiros e depois, com a mudança de governo e de prioridade, esses engenheiros não tivessem mais o que fazer. Em 180 dias, que foi a determinação da decisão, a Caixa Econômica passaria a ser a maior empresa de engenharia do Brasil. Falando pelo Banco do Brasil, a então advogada da União, Grace Maria Fernandes Mendonça, argumentou que a distinção entre os momentos da seleção por concurso público e o do efetivo exercício do cargo pressupõe o julgamento também por ramos distintos da Justiça e que este caso seria de competência da Justiça Comum. É da Justiça Comum ou do Trabalho a competência para apreciar e julgar questões relacionadas, eu vou direto, a concurso público. Grace Maria Fernandes Mendonça, advogada do Banco do Brasil. Por uma entidade da administração pública indireta, empresa pública ou uma sociedade de economia mista. 4 de março de 2020. E digo direto concurso público porque a fase pré-contratual para essas entidades é, de fato, a realização de um concurso público. Concurso público que é um princípio constitucional que orienta a administração pública, concurso público que é um procedimento administrativo formado por uma sequência ordenada de atos administrativos que, quando são questionados pelos candidatos, não pelos empregados públicos ainda, porque candidato ele detém única e exclusivamente uma expectativa de uma futura incerta e possível contratação que virá caso ele, de fato, seja aprovado, não só dentro do número de vagas ou do cadastro reserva, mas o número de vagas especificadas no edital. E após as sustentações das partes interessadas, o julgamento continuou no dia seguinte. O voto do relator e dos demais ministros você vê no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já. Vinheta Grandes Julgamentos do STF. Vinheta Grandes Julgamentos do STF. Seja muito bem-vindo, estamos de volta ao Grandes Julgamentos. O julgamento foi retomado no dia seguinte com o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, que negou o provimento ao recurso da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, propondo em seguida a tese para o tema da repercussão geral. O presente Gilmar Mendes, ministro do STF. A repercussão geral relativa ao tema 992 resume-se em verificar a quem compete 5 de março de 2020. demandas que tenham por objeto controvérsias relacionadas a concurso público realizado por pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública, durante a chamada fase pré-contratual ou pré-admissional. Na espécie, o acordo recorrido entendeu que a competência é da Justiça Comum Estadual, pois o concurso público, em essência, é ato de natureza administrativa e anterior à relação de emprego público regida por contrato de trabalho. Assim, o que está em discussão não é qualquer direito ou interesse inerente à relação de trabalho, mas matéria administrativa de momento em que o contrato sequer fora efetivado pelas partes. Anoto desde pronto que esse entendimento me parece ser o mais correto. Diante de todos esses fundamentos, eu me manifesto pela negativa do provimento do recurso extraordinário e proponho a afirmação da seguinte tese. Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e admissão do pessoal e eventual nulidade de certame
em face da administração pública, direta e indireta, nas hipóteses em que é adotado o regime seletista de contratação de pessoal. O próximo a votar foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele acompanhou o relator. Alexandre de Moraes, ministro do STF. Se houver contrato de trabalho. Não havendo contrato de trabalho, obviamente não existe a relação 5 de março de 2020. Que justifica a competência da Justiça do Trabalho. Não vou me alongar, vou juntar voto por escrito, mas as razões expostas pelo eminente ministro Gilmar Mendes também me levam a concluir que nessa fase pré-admissão, as pessoas jurídicas de direito privado, mesmo essas pessoas jurídicas de direito privado, têm a obrigatoriedade de selecionar por concurso público. Há aqui uma diferença que estaria afastando, a meu ver, uma interpretação que já é extensiva de competência da Justiça do Trabalho. O ministro Edson Fachin abriu a divergência. Para ele, essa relação trabalhista já existe, uma vez que há um contrato firmado entre o empregado e o emprego em curso. Entendo que o recurso ordinário merece prosperar. A controvérsia nos autos ocorre no contexto de uma relação de trabalho já estabelecida. Tanto que neste agravo de instrumento cuja decisão está aqui controvertida, em 3 de dezembro de 2015, tomou-se a decisão para manter o agravante no cargo de técnico em mecânica de nível médio, ou seja, para manter a relação de emprego até os desdobramentos ali referidos. Portanto, em meu modo de ver, trata-se da legalidade ou não da permanência de empregado no cargo para o qual foi selecionado mediante processo de admissão específico, tendo em vista supostas irregularidades na fase de contratação. Sendo o empregado e o emprego em curso regido por contrato firmado consoante normas trabalhistas, a competência para controvérsias relacionadas a esse vínculo, que já está formado, deve ser dirimidas na Justiça Especializada Laboral. Portanto, pedindo todas as vezes, ministro relator, em meu modo de ver, é a hipótese de dar provimento ao recurso ordinário para reconhecer a competência do Juiz de Trabalho, para a qual, caso venha ou viesse eventualmente prevalecer esse entendimento, deveriam ser enviados os presentes autos. Rosa Weber votou com o relator para não dar provimento ao recurso. Para ela, a competência é da Justiça Comum. O contrato de trabalho é um Rosa contrato Weber, ministra do STF. Ou seja, ele se estabelece a partir da prestação de 5 de março de 2020. Daí a dificuldade do caso concreto. Aqui houve prestação de serviços, só que na compreensão que fiquei, a LIDE não diz com a prestação de serviços, a LIDE diz com o concurso público. E com relação a concurso público, eu entendo que se trata de um procedimento administrativo, a competência da Justiça Comum. O ministro Luiz Fux também concordou com o voto do relator. Terminou dizendo que essas questões estão sujeitas à Justiça Comum. Eu aqui concluo que realmente ministro Luiz Fux, vice-presidente do STF. Público, além de ser atos jurídicos de caráter administrativo, 5 de março de 2020. O ministro Gilmar Mendes. E, nesse particular, é inequívoca, à luz da nossa jurisprudência, à luz da doutrina do tema. Eu até citei aqui o professor Ari Sansfeld, que trata sobre esses contratos com a administração pública e sociedade de economia mista, no sentido que essas questões são jurídico-administrativas sujeitas à cognição da Justiça Comum. Da mesma maneira, a ministra Carmen Lúcia negou o provimento ao recurso da CAERN. A inexistência da relação de emprego e, consequentemente, de trabalho, fazem com que essa fase inicial de admissão ao cargo, segundo ela, seja de competência da Justiça Comum. Tenho para mim, senhor presidente, Carmen Lúcia, ministra do STF. A fase de concurso público submete todos às regras de direito administrativo, 5 de março de 2020. Como tantas vezes realçado pelo ministro relator, e sendo de direito administrativo, e não havendo ainda, naquele momento, relação de emprego, relação de trabalho, que pode realmente derivar da fase
posterior, e que derivou neste caso, mas que não é o questionamento, que esta fase inicial é de competência da Justiça Comum, como acentuada pelas instâncias antecedentes. E tenho para mim também que é preciso distinguir entre a fase do concurso público, especificamente, de direito administrativo, submetida às regras constitucionais do concurso, e o regime que vincula alguém, se for na autarquia, submete-se ao concurso e é estatutário, não obstante seja da administração indireta. Se for uma empresa como esta, submete-se ao regime trabalhista, em que peça tem que passar pelo concurso público. O que é de direito administrativo é este momento de concurso público que, portanto, determina, pela natureza da matéria, competência da Justiça Comum, como foi aqui acentuado. Quero apenas chamar a atenção de um ponto que já vinha sendo discutido em alguns casos e que agora emerge de maneira definitiva neste caso, mostrado pelo ministro relator. Seria estranho, realmente, que, se fosse um mandado de segurança, o caminho escolhido, que se tivesse, sem nenhuma dúvida, a competência da Justiça Comum. E se um outro, por exemplo, entrasse com uma ação cautelar ou com uma ação ordinária, ele fosse para a Justiça do Trabalho. Seria a mesma causa, o mesmo objeto, no mesmo concurso, duas pessoas sendo julgadas por dois ramos da Justiça. Só aí já seria suficiente para se ter a determinação de competência, acho, nos termos que foi aprovado, e que pese acentuar que as razões trazidas pelo ministro Edson Fachin nos levam a pensar, continuar a refletir, mas, neste caso, tenho para mim que o voto do ministro relator e dos que o acompanharam elucidam de forma suficiente, por isso eu estou julgando também no sentido de negar provimento a este recurso, portanto, nos termos do voto do ministro relator. E no próximo bloco, veremos os votos dos ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e do então presidente do STF, Dias Toffoli, além da fixação da tese da repercussão geral. Não saia daí, a gente volta já. Vinheta, grandes julgamentos do STF. Vinheta, grandes julgamentos do STF. Estamos de volta com Grandes Julgamentos. Bem, a sessão prosseguiu com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que destacou o parecer da Procuradoria-Geral da República pelo não provimento do recurso. Eu saliento também, Ricardo Lewandowski, ministro do STF. Resumindo, o excelente parecer, como sempre, 5 de março de 2020. Da Procuradoria-Geral da República, em que extraio o seguinte trecho. A fase prévia à administração é plenamente autônoma em relação ao futuro contrato de trabalho e nem poderia ser diferente. A fase pré-contratual, nas causas que envolvem entidades da administração indireta, obrigadas, sabe-se, à observância do concurso público, ao revés do que ocorre nas relações estritamente privadas de trabalho, regidas exclusivamente por normas de direito privado, submete-se ao regime jurídico público, com vinculação ao que determinam as normas de direito público direcionadas à autoridade administrativa. Ao votar pelo não provimento do recurso, o ministro Marco Aurélio recordou que, até o momento, todas as instâncias processuais percorridas foram na Justiça Comum. O arrependimento em si do recorrente Marco Aurélio, não ministro é do eficaz. STF. E não é eficaz tendo em conta a ordem jurídica. Ele próprio ajuizou a ação na Justiça Comum. E agora, ante o insucesso, pretende o deslocamento para a Justiça do Trabalho. A atuação da Justiça do Trabalho pressupõe uma relação de trabalho já estabelecida. E o conflito dirimido na origem diz respeito em si à fase pré-contratual, à fase alusiva ao concurso público. Daí a improcedência do inconformismo e acompanho o relator no voto proferido, o ministro Gilmar Mendes. De forma breve, o então presidente, ministro Dias Toffoli, votou com o relator pelo não provimento do recurso. Ao proclamar o resultado, chamou a discussão que se seguiu para a fixação da tese de repercussão geral, que posteriormente teria efeito sobre mais de 1.500 casos semelhantes.
Pedindo vênia, ministro Luiz Edson Fachin. Ministro Dias Toffoli, presidente do STF. Proclamo por hora o resultado, depois iremos à tese. Por maioria, foi negado provimento ao recurso extraordinário, vencido o ministro Luiz Edson Fachin, que a ele dava provimento. Presidente, eu tinha proposto essa tese, né? Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e definição do pessoal e eventual nulidade do certame do concurso em face da administração pública direta e indireta, nas hipóteses em que é adotado o regime seletista de contratação de pessoal. A ministra Rosa Weber propôs a reformulação da tese. Eu peço toda a vênia para entender que a tese, tal como está posta, com muita propriedade, ela se harmoniza com os fundamentos que foram esgrimidos no voto do eminente relator, e nem poderia ser diferente. 5 de março de 2020. Eu faço uma restrição. Eu temo que a tese, da maneira como está colocada, temo não, tenho certeza que ela não reflete a minha compreensão. Eu entendo que a competência da Justiça Comum, no que tange aquelas lides adstritas ao concurso público, ao certame, e da maneira como colocada, em harmonia com os fundamentos do eminente relator, ela alcança todas as lides que envolvem o pré-contrato, né? E eu ficaria adstrita a preliminar do pré-contrato, que seria o concurso em si. Perfeito. Então, eu, infelizmente, não aprovo a tese nos moldes, eu faria uma tese minimalista. O ministro Marco Aurélio concordou com o entendimento da ministra Rosa Weber. Nós solucionamos a controvérsia sob o ângulo da competência. E da competência é considerada a fase que antecede a relação trabalho. Marco Aurélio, ministro do STF. Que não devemos, na tese, avançar. E, 5 de março de 2020. De elucidar a controvérsia, né, complicarmos até o entendimento, a leitura que possa haver do pronunciamento do Supremo. Por isso, eu acompanho a ministra Rosa Weber pelo minimalismo da tese. O julgamento se encerrou com a proclamação da tese nos termos do relator. Peço vênia à ministra Rosa, ministro Dias Toffoli, presidente do STF. A tese proposta pelo relator, que alcançou 6 votos, portanto, ministro Alexandre 5 de março de 2020. Ministro Fux, ministro Lewandowski, ministro relator e eu mesmo. Então, eu proclamo que foi fixada a tese proposta pelo ministro Gilmar Mendes, constará da ata, invencidos na tese, a ministra Rosa Weber e o ministro Marco Aurélio, que a delimitavam de uma maneira mais restritiva. E chegamos ao final de mais um Grandes Julgamentos. Eu te convido a continuar acompanhando a nossa programação pela internet, no site da TV Justiça, ou ainda no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau. Créditos finais. Direção Betânia Victor Baker. Produção Caio Baltazar. Cabelo e maquiagem Eliane Neves. Figurino Thalita Oliveira. Apresentação Alexandre Matuba. Roteiro e edição de texto Luciane Chaves. Cinegrafia Lúcio Ribeiro. Assistência técnica Joselito Júnior. Iluminação Luiz Moura e Ítalo Cândido. Operação de áudio Jonathan Alves. Edição de pós-produção Taione Alencar. Videografismo Leonardo Veloso. Audiodescrição visual. Roteiro Kainan Leão. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2021.